Já começou a gravar. Olhando aqui. Vocês estão vendo o slide? Só dá o ok. Vocês dando o ok, aí eu começo. Já estão vendo o slide? Sim, eu estou vendo aqui. Tá ok para mim. Pronto. Se tá aparecendo para a Auricela, está aparecendo para todo mundo. Quando eu receber um chamado aqui dos colegas de vocês, eu vou dar um abaixo aqui, eu minimizo e já começo, já volto. Adiciono eles e começo. Fechar o WhatsApp, fechar os livros, área de trabalho. Vamos lá, queridos. Queridos, vamos falar, aprofundar um pouco direito constitucional intertemporal. Nós já conversamos na aula anterior, basicamente, na nossa última aula, nós passamos rapidamente sobre esse conteúdo. É um conteúdo muito importante e vocês vivenciaram ele nas nossas avaliações parciais, nas primeiras avaliações parciais. O direito constitucional intertemporal é importante porque esse campo do direito constitucional vai auxiliar vocês a compreender como uma Constituição interfere nas leis que passam, que já existem, ou nas leis que vão existir futuramente, né? Por quê? O que seria esse direito constitucional intertemporal? É o estudo da interferência do tempo no entendimento das normas constitucionais. O tempo, como interfere em tudo, também interfere nas normas. Por quê? Porque o direito não é algo engessado, é algo que se modifica, é algo que busca completude em outros ramos, em outras ciências, né? Então, essa estreita relação entre o tempo e o direito constitucional mostra-se ainda mais relevante, sobretudo, quando da aplicação das normas, né? Por quê? Porque, a depender de quando eu vou aplicar determinadas normas, elas podem ser válidas ou não. Elas podem ser recepcionadas ou inconstitucionais, como nós já falamos isso em aulas pretéritas, né? E esses fenômenos jurídicos que ocorrem, a depender de como você vai aplicar a norma frente à Constituição, é fundamental para que mais à frente vocês, como intérpretes do direito, como advogados, como concurseiros, como pesquisadores, vocês fazerem uma análise daquela norma, se ela está ou não de acordo com a Carta Constitucional, né? Somente o estudo do direito constitucional intertemporal permitirá sabermos quais são os efeitos que recairão sobre as normas jurídicas. Aquelas normas jurídicas existentes e aquelas que vão existir, né? Por quê? Porque as normas jurídicas existentes precisam estar de acordo com a Constituição. E as que vão, porventura, existir, têm que também estar de acordo com a Constituição, sob pena de serem inconstitucionais, né? E é o que nós vamos buscar fazer nessa aula, né? Nós observaremos as consequências advindas da entrada em vigor de um novo documento constitucional e o impacto disso na Constituição pretérita. Então, nós já tivemos o início dessa aula em uma aula anterior. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão complementar o caderno de vocês com algo que, porventura, não esteja aqui, né? Que eu não tenha falado na aula anterior. Então, todas as normas vão ter por base a Constituição nova. E essa Constituição nova vai dar, né, validade ou não para as normas anteriores a ela. Quando entra em vigor uma nova Constituição, isso é para ficar bem claro para vocês, entra em vigor, a Constituição de 1988. Ela entrando em vigor, todas as normas anteriores a ela vão olhar agora para ela de uma forma diferente. Qual a diferença que elas vão olhar para ela? Elas vão olhar para ela com um olhar de subjugação. Por quê? Porque ela agora é superior. Então, essas normas vão ter que se subjugar a essa Constituição nova. E a Constituição anterior, né, que já ficou ultrapassada, deixará de existir no mundo jurídico. A depender também do que a nova Constituição vai dizer. Por quê? Porque, como vocês vão ver mais à frente, a Carta Constitucional nova pode olhar para a Carta Constitucional anterior e dizer, ela, em parte ou de forma total, vai valer. Mas não vai valer como norma constitucional, e sim como norma infraconstitucional, como norma, como uma lei complementar, como uma lei ordinária,
tudo a depender de como a Constituição nova vai olhar para ela, né? Então, quando entra em vigor uma nova Constituição, nós temos como primeiro impacto, né, desse poder supremo de um novo ordenamento jurídico, né, essa revogação da Constituição passada. Quando, né, no caso, se essa Constituição nova não olhar para a Constituição passada e trazer ela para o ordenamento jurídico com caráter infraconstitucional, né? Então, essa nova Constituição, esse novo ordenamento jurídico, vai ser parâmetro, né, comparativo de validade para todas as outras normas, né? Ela serve de vetor, ou seja, norte de interpretação para as outras normas. O que não estiver de acordo com a nova Constituição, quando ela é promulgada, quando ela entra em vigor, é não recepcionada. Guardem isso. Entrou em vigor a nova Constituição. Ela não é compatível, no caso, as normas que até então existiam frente à Constituição antes da de 88, elas não sendo compatíveis com a Constituição de 88, elas são o quê? Elas são não recepcionadas. O parâmetro de constitucionalidade ou não, de dizer que uma norma é constitucional ou não, nós só vamos fazer a partir de. Antes de, é não recepcionada ou recepcionada. A partir de, é constitucional ou inconstitucional. E as consequências que advêm dessa nova Constituição, desse novo ordenamento jurídico, em base essa revogação integral da Constituição anterior, é o que chamamos de revogação por normação geral, que a própria doutrina traz, é uma revogação por normação geral, né? E aqui eu trago um quadro que já está lá no material de vocês e nós já conversamos, até porque vocês também já tiveram um contato com a parte de direito civil que trata da forma e extensão de revogação, né? Então não há por que se prolongar com isso, né? O novo texto constitucional substitui o antigo, né? Por ser um ponto de partida do novo ordenamento jurídico. Não há por que imaginar que na sua nova Constituição, que essa nova Constituição, e nós já vimos isso em poder constituinte, não há por que imaginar que essa nova Constituição vai estar sujeita à Constituição anterior. Então, nasce a nova Constituição, nasce o novo ordenamento jurídico, e essa Constituição passada perde sua validade, até porque, em sua maioria, todas as constituições revogam a Constituição anterior. Pode ocorrer, como eu falei anteriormente para vocês, que as normas constitucionais anteriores não sejam compatíveis com a Constituição nova. Pode ser que ela encontre alguns requisitos de compatibilidade. Havendo esses resquícios de compatibilidade com essa nova Constituição, o constituinte originário pode pegar aquela Constituição anterior, que há compatibilidade com a nova Constituição, puxar as normas que existem dentro dela, absorver as normas que existem dentro dela e transformar em uma lei ordinária, uma lei complementar, a depender de como essa nova Constituição vai ver ela, né? Vai ver essa Constituição anterior. É o que nós chamamos de desconstitucionalização. É eu pegar algo que é constitucional, ou seja, a Constituição anterior a de 88, e desconstitucionalizar. No Brasil, nós não adotamos a desconstitucionalização, não é? Que é essa possibilidade de uma Constituição pretérita passada ser recebida pelo novo ordenamento jurídico, porém com a norma inferior, como norma inferior, né? Sendo que ela deve guardar uma congruência, ou seja, uma harmonia de matéria, de conteúdo com a nova Constituição, e ela seja convertida como norma infraconstitucional, como eu já falei para vocês. Lei ordinária, lei complementar, essas nomenclaturas, lei ordinária, lei complementar, vocês vão ter um maior aprofundamento quando forem ver Direito Constitucional 3, que é processo legislativo, que é uma matéria mais complexa, que explica ponto a ponto o que é lei complementar, lei ordinária e todo o arcabouço jurídico, como ele funciona, né? Como eu já falei para vocês, essa desconstitucionalização não foi adotada no Brasil, né? Por quê? Porque para desconstitucionalizar é necessário que se veja explicitamente, venha explicitamente na Constituição. Desconstitucionalize tal norma e faça dela agora lei ordinária, lei complementar, ok?
No nosso caso, não ocorreu isso. Né? E o segundo, a segunda consequência do novo ordenamento jurídico, além da revogação do ordenamento jurídico anterior, em relação à Constituição, nós temos a recepção dos diplomas infraconstitucionais, contanto que eles sejam compatíveis. Porque, observe, meus queridos, não é porque nasce uma nova Constituição que todas as normas anteriores a ele, né, não, eu falo normas infraconstitucionais, seguindo a pirâmide de Constituição, na supremacia, e as leis infraconstitucionais seguindo, formando a sua base, não é porque nasce uma nova Constituição que todo o ordenamento jurídico, não anterior vai deixar de existir, vai perder validade. Não, não é assim. Esses diplomas infraconstitucionais serão recepcionados pela nova Constituição. E isso se guardar correlação de matéria. Se tiver de acordo com a matéria, compatibilidade. Professor, mas se a forma desse dispositivo não bater com a Constituição, não for compatível, não tem problema. O que importa para o fenômeno da recepção constitucional é justamente o conteúdo, o que ela traz de essência, de matéria, e não a forma, e não como foi aprovado, não como foi um decreto-lei, não como foi uma lei complementar, que agora essa matéria só pode ser tratada por lei ordinária. Não, viu? E esses diplomas infraconstitucionais sendo compatíveis, esses diplomas devem olhar para a Constituição nova e tirar todo a essência de validade dela. Observando-se que o diploma constitucional é diferente em essência dessa lei, ela não tem para que existir. Sendo assim, ela deixa de ser matéria recepcionada e some do mundo jurídico. Não é? Então, vocês observem que com a queda da Constituição anterior, todas as leis perdem seu fundamento de validade. Porém, meus queridos, perde temporariamente. Por quê? Porque a nova Constituição vai analisar uma a uma e vai puxando. Eu quero você é válida, serve, enquanto as outras não, vão sendo colocadas para fora do mundo jurídico. Né? Assim, é necessário fazer uma recepção dessas normas. Por quê? Porque se não fosse assim, se nós não fizéssemos essa recepção das normas, de acordo com o pensamento do próprio Hans Kelsen, nós teríamos um colapso do sistema jurídico. Já imaginou se nasce uma nova Constituição e todas as leis infraconstitucionais deixam de existir? Código Penal deixa de existir? Código Civil deixa de existir? Todas as normas que adequam o sistema financeiro nacional deixam de existir? Nós teríamos um caos jurídico, nós teríamos um colapso do sistema jurídico. Então, diante da incompatibilidade das normas, né, quando a Constituição observa uma a uma, nós teremos o fenômeno da não recepção. Então, sendo recepcionada, ok, é aceita. Não sendo, é não recepcionada. Né? Então, esse fenômeno de recepção é conhecido como um procedimento rápido de criação de direito novo. Quando eu recepciono essas normas sem passar por um processo legislativo próprio, com votação, com quórum, etc. Então, eu faço o quê? Eu transformo aquela norma por um filtro. E esse filtro é um procedimento rápido de criação de direito novo. É o que o próprio Kelsen traz. Um procedimento rápido de criação de direito novo. Uma vez que a nova Constituição é que dará validade a essas normas a serem recepcionadas ou não. Aí nós temos alguns pontos fundamentais. O que conclui quando uma norma infraconstitucional guarda coerência material com a nova Constituição, mas não formal? Ou seja, a norma trata do conteúdo, ok, o conteúdo bate certinho com a Constituição, mas a forma, como ela foi votada, um quórum que ela foi votada, a competência de quem criou essa norma não está batendo com a nova Constituição. Não tem problema, ela vai ser recepcionada sim. Por quê? Porque o conteúdo é o que importa, a forma não. Exemplo disso, meus queridos, é o que nós temos no Código Tributário Nacional.
Por quê? Porque originalmente ele foi editado como lei ordinária, né? E foi recepcionado com uma Constituição, pela Constituição Federal, através de lei complementar. O Código Penal, que na época de 37, quando foi editado pelo presidente, através do decreto-lei, quando existia decreto-lei ainda, né? Que o presidente legislava, decretava e se tornava lei, né? Ele continuou existindo. A espécie normativa decreto-lei não existe mais. Porém, o Código Penal foi recepcionado. Depois passou, na década de 80, por profundas reformas e vem passando por reformas até hoje. Então, para concluirmos essa essência de direito constitucional intertemporal, é o que vocês precisam compreender. A norma guarda conexão com a Constituição anterior, guarda conexão material com a Constituição anterior, ótimo, ela é recepcionada. Não guarda, ela não é recepcionada. Professor, e quando é que a norma é inconstitucional ou constitucional? Ora, nós só vamos falar de teoria de direito, de controle de constitucionalidade, mais à frente, é a última matéria de nossa grade curricular. Mas vocês têm que observar que nós só falamos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade quando nós nos depararmos com a Constituição a partir de outubro de 88 para frente. Antes, nós só falamos de recepção ou não. Para frente, é constitucionalidade ou inconstitucionalidade com a Constituição. Seja a inconstitucionalidade material, de matéria, de conteúdo, ou a formal, de como ela foi, como o processo legislativo decorreu, se o sujeito foi competente para exprimir, para trazer aquela disciplina para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, vereadores, seja lá de onde for. Ok? Queridos, vocês têm, em relação a esse nosso encontro de hoje, alguma dúvida